Muito boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas, como diz o nosso colega Vitor. É um prazer receber todos vocês aqui uma vez mais no nossa semana de imersão Fitoterapia USP. Hoje é o nosso terceiro dia e a nossa convidada já está aparecendo ali. Daqui a pouco eu vou apresentar ela para vocês, mas antes eu vou dar alguns recadinhos, né? O primeiro é que são 4 encontros, então o nosso quarto encontro será amanhã, nesse mesmo horário, e onde eu vou estar falando para vocês, mas isso eu vou contar daqui a pouco. A questão da lista de presença, nós não temos lista de presença. Na hora que vocês entram aqui, já fica registrado, e vocês vão receber na sexta-feira, a partir de sexta-feira, um e-mail com as instruções para a emissão do certificado, tá? Então não tem lista de presença, o certificado, o e-mail vai a partir de sexta-feira. Para quem não teve oportunidade de assistir às nossas aulas de ontem e de anteontem, todas elas estarão disponíveis no nosso canal do YouTube, que o endereço eu já coloquei aqui no bate-papo, mas é facinho, é youtube.com/fitoterapia USP. Lá vocês vão encontrar os vídeos desta semana e vários outros que podem interessar vocês. Lembrem-se de dar uma olhadinha no nosso site, fitoterapiausp.com.br, para vocês conhecerem as nossas modalidades de pós-graduação para profissionais da área da saúde. Temos um curso que é para médicos, mais focado na clínica, e um curso de especialização, que é aberto para os profissionais de saúde de nível superior, cujos conselhos permitem a prescrição de fitoterápicos. E se vocês tiverem dúvidas, tem lá informações de contato para vocês falarem conosco. A gente tem discutido aqui ao longo dessa semana o quanto que é importante o profissional de saúde ter conhecimento profundo a respeito dos fitoterápicos e das plantas medicinais, para que a prescrição seja segura e eficaz. O outro recadinho que eu tenho para dar para vocês é lembrar que a gente não conhece todos vocês. Então, quem puder, coloca aí no bate-papo o seu nome, a cidade onde você é, e qual é a sua formação, ou com que você trabalha na área de plantas medicinais, para a gente devagar e conhecendo vocês aí, tá bom? E se vocês tiverem perguntas para a doutora Thelma, que eu vou apresentar agora, vocês podem colocar no bate-papo e eu vou selecionar as principais, porque como são muitas pessoas assistindo, acho que não dá tempo da gente responder todas, mas eu vou tentar escolher as mais importantes para o assunto para serem respondidas, tá bom? Eu estou enrolando um pouquinho vocês aqui, porque muita gente vai entrando ainda, então a gente vai aquecendo aí os motores, tá? Deixa eu apresentar para vocês, então, a nossa convidada de hoje, a doutora Thelma Malva Chiarati, que é médica, formada aqui pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Ela é dermatologista, fez a sua residência também aqui no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Ela também tem formação na área de acupuntura e da medicina tradicional chinesa, e a Thelma faz parte da nossa equipe do corpo clínico do ambulatório da Farmácia da Natureza, quase que desde o início também, né, Thelma? A gente não pode ficar falando em quanto tempo, é bastante tempo, mas ela é prata da casa sob vários aspectos. E a Débora, dada a sua formação, né, ela tem muita experiência no tratamento com os fitoterápicos das doenças de pele e também nas doenças alérgicas. Então, hoje ela vai falar para a gente o seguinte: doenças alérgicas, a fitoterapia é útil no tratamento? Então, eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com a resposta e vão ficar encantados, como sempre, com a fitoterapia. Então, eu vou primeiro agradecer, Thelma, por você ter aceitado aí esse desafio e passar a palavra para você. E se você quiser dar uma boa noite, depois de começar o compartilhamento de tela, fique à vontade. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria estar aqui. Eu vou compartilhar já minha tela com o assunto que a gente vai conversar, mas eu quero dizer que eu vou compartilhar também uma parte aqui da minha vida.
É o que eu trabalho, o que eu faço, o que eu gosto, como eu penso, como eu sou. Então, é isso que eu estou compartilhando hoje à noite com vocês. Então, é muito especial, porque esse é um modo de mostrar como a gente é, e nesse caso, como a fitoterapia é importante na minha vida, na minha profissão, e também para os pacientes que eu atendo e que vêm em busca de um tratamento, de um equilíbrio. E assim nós vamos começar, então, a nossa reunião de hoje. Pessoal, essas coisas, né, acontecem nas plataformas digitais. Às vezes o computador tem uma vontade própria. Mas, enquanto isso, eu queria comentar com vocês sobre essa questão que tocamos um pouco ontem, que é a questão das associações de plantas, né? E eu senti que eu fui um pouco superficial na minha resposta, que, na verdade, a pergunta era assim, se era errado associar plantas medicinais ou fitoterápicos entre si. E, na verdade, assim, a Débora até comentou muito apropriadamente que quando a gente não conhece, nunca foi tentada uma associação, pode haver interações que a gente desconhece, né? Aquelas moléculas do fitocomplexo podem ser efeito sinérgico, podem ter efeito antagônico, podem gerar novos compostos tóxicos. Então, quando a gente fala em associação, é preciso muito cuidado. E a gente precisa, então, utilizar aquelas que já estão consagradas na medicina tradicional chinesa ou na literatura. Amanhã mesmo eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma associação que tem um artigo na literatura. Então, aí a gente fica mais seguro. Agora, associar da nossa cabeça é potencialmente perigoso. Então, não é que é errado, é só que a gente precisa saber o que está fazendo, né? E o nosso jeito de trabalhar é associar o mínimo possível, porque a gente acredita naquilo que o Matheus mostrou ontem para vocês, que você pode, ao de verdade conhecer o seu paciente, achar o fitoterápico que atende quase que a totalidade das necessidades dele. Pronto, enrolei o suficiente, Thelma. Acho que deu certo, vamos tentar. Fique à vontade. Obrigada. Bom, então o nosso tema, a chamada do nosso tema estava assim, doenças alérgicas, a fitoterapia é útil no tratamento? Então aqui eu começo dizendo, doenças alérgicas, a fitoterapia é útil no tratamento. Quem não teve na sua vida uma alergia, ou algum parente, ou algum amigo, ou algum conhecido com alergia, né? Existem múltiplas formas de alergia, e aqui então a gente pode observar a pessoa se coçando, a pessoa se desesperando com alimentos, uma criança aqui com quadro alérgico, uma pessoa se protegendo do animalzinho que ela gosta, porque pode ser que ela tenha uma alergia, alergia picada de inseto, uma pessoa aqui, ó, colocando a mão no abdômen, porque pode ter uma inflamação por conta de algum alimento. Aqui a pessoa se protegendo do lugar que ele provavelmente vai relaxar nas flores, porque ele pode ter alergia. Então, nós podemos dizer que as alergias são as respostas exacerbadas do nosso sistema imunológico, substâncias, alimentos, inalantes, medicamentos, venenos, contactantes, coisas que normalmente deveriam causar uma pequena irritação ou que nós deveríamos conviver pacificamente com elas, podem, em algum momento, sensibilizar o nosso sistema imunológico e passar e se transformarem, vamos dizer assim, em agressores. E então, nós vamos dizer que iniciou uma resposta alérgica. Nós temos, além dos fatores externos, como eu já mostrei para vocês, que são os sensibilizantes, né? Nós primeiro vamos nos sensibilizar com algumas substâncias,
E outras vezes, quando nós já estamos sensibilizados e entrarmos em contato com elas, com essas substâncias, elas vão desencadear o processo alérgico em nós. Existem ainda os fatores internos inerentes a nós mesmos, que são os fatores genéticos, os fatores constitucionais, são individuais, próprios de cada pessoa. E nós sabemos e ouvimos frequentemente que alguns sistemas são muito acometidos pelos quadros alérgicos, as doenças que têm um componente alérgico. São eles o sistema respiratório, o sistema tegumentar e o sistema digestório. Então, se nós formos avaliar a alergia do ponto de vista do que acontece no nosso organismo, nós vemos assim, ó, aqueles alergenos que nós falamos, os antígenos, aquelas substâncias que vão desencadear o quadro alérgico, vão entrar em contato com o nosso corpo, com as nossas células, né? No caso aqui, os macrófagos, e esses macrófagos são células que vão partilhar, quebrar esses antígenos em partes menores e vão apresentar a um outro grupo de células, que são os nossos linfócitos T. Essas células vão produzir inúmeras citocinas, substâncias, né? E nós vamos ativar um outro grupo ainda de células, que são os linfócitos B. Eles vão produzir os anticorpos, né? Que seria assim, como se a gente quisesse se defender dessas substâncias, desses alergenos. E nós vemos, então, que na grande maioria, essa reação imune é mediada por IgE. Tem pessoas que têm níveis altíssimos de IgE, mesmo quando eles não estão com processos alérgicos em atividade, o que significa que, às vezes, essas pessoas são mais propensas a desenvolverem quadros alérgicos. Aí, esse IgE, essa molécula específica, vai fazer com que outras células nossas, os mastócitos e os plasmócitos, liberem substâncias na pele, na parte respiratória, no intestino, onde a alergia estiver se instalando, e essas substâncias nós chamamos de mediadores químicos. Dentre elas, nós temos uma muito conhecida nos processos alérgicos, que é a histamina, temos prostaglandinas, leucotrienos, entre outros. Essas substâncias são aquelas que vão desencadear o processo inflamatório que acontece nos quadros alérgicos. Um sintoma muito frequente quando a gente fala da pele, das alergias na pele, é o prurido, que é muito difícil de suportar. O prurido, como nós sabemos, essas substâncias que nós chamamos de injúrias, né, que podem ser uma injúria direta à célula, pode ser química, pode ser física. O que ela vai fazer? Aqueles mediadores químicos vão ser liberados. E ali na pele, na derme, onde eles foram liberados, eles vão desencadear o processo inflamatório. Mas também eles vão liberar alguns peptídeos, né? E a gente conhece um muito bem, que é chamado de substância P, que vão ativar as nossas fibras nervosas, lá na nossa junção dermoepidérmica, né? Que nós temos a pele com as suas camadas. Então, essa substância P, entre outras, vai ativar o nosso sistema nervoso, que vai lá estimular as células, as substâncias que vão causar o prurido, que pode ser leve até muito intenso, até desesperador. Então, vamos seguindo aqui.
Quando nós falamos em processo inflamatório, nós sempre vamos pensar que essas manifestações podem estar presentes, todas elas ou alguma delas predominantemente. Então, quando o processo inflamatório se instala, aquelas substâncias que foram liberadas, elas dão aquela vasodilatação, que vai levar ao eritema, vai levar ao aumento da temperatura, vai levar ao edema, o lugar vai ficar inchado, o paciente vai sentir dor muitas vezes, dependendo do lugar que acontecer. E além disso, aqui no caso da pele, nós vamos ter, na grande maioria dos casos, o prurito. Então, aqui são exemplos, né, de quadros alérgicos onde o processo inflamatório se instalou. E quando a gente fala em alergia na pele, né, o modo, vamos dizer assim, reações que a minha pele vai reagir, né, com hipersensibilidade. Então, tem doenças de pele, onde eu vou ter quadros alérgicos associados, processos inflamatórios. Eu posso ter várias alterações. Então, nós sabemos que os pacientes atópicos, aqueles que têm mais tendência a ter doenças alérgicas nas vias respiratórias, na pele, eles têm uma predisposição maior, eles têm uma deficiência da barreira cutânea, e com isso eles se tornam mais sensíveis a fatores externos. Então, nós vamos dizer de uma forma didática, que eles passam a ser mais alérgicos. Então, aqui é um exemplo de paciente com dermatite atópica, que são aqueles eczemas que vão formando na região das dobras, que acontecem desde bebês até pacientes adultos, onde os quadros vão ficando mais localizados, e acontecem pela deficiência da barreira cutânea, que se soma aos fatores externos que desencadeiam o quadro da coceira, em seguida a inflamação, e é uma doença, vamos dizer assim, recidivante. Outro quadro interessante de alergia são as dermatites de contato. Olha, essa é bem visível. A pessoa provavelmente usou um chinelo de borracha e desenvolveu uma dermatite de contato pela borracha. A gente sabe que existem dermatites que a gente chama de contato, que na verdade elas são só irritativas, substâncias externas que irritam muito, né? Mas existem dermatites de contato que a pessoa, ao entrar em contato com aquela substância, ela desenvolve um processo alérgico. Nós vemos aqui o estrófilo, né? Que são as reações alérgicas às picadas de inseto. Olha um bebê aqui, provavelmente ele já é sensível, e às vezes a gente vê muitas crianças com a perninha assim, leva uma picada e a mãe fala, nossa, mas apareceram muitas lesões, ela coça desesperadamente, ela faz ferida, ela chega a se machucar. Isso então é uma reação alérgica exacerbada à picada de inseto. Nós temos reações alérgicas desencadeadas por medicamentos que podem se manifestar, por exemplo, como uma urticária, como um quadro, às vezes, não tão grave, mas, às vezes, vão desencadear alguns medicamentos, quadros que a pessoa fica toda tomada, com o corpo todo acometido e gravíssimos. E a urticária, que é uma doença de pele inflamatória, que pode estar relacionada, pode ser desencadeada por um processo alérgico. Então, aqui são exemplos de doenças de pele onde nós ouvimos os pacientes relatarem a palavra alergia. Bom, então nós já vimos as alergias, o princípio delas no nosso corpo, como elas se manifestam, e aí nós chegamos nessa parte, né? O paciente vai buscar desesperadamente um medicamento que cesse o seu quadro alérgico, porque ou ele vai ter coceira, ou ele vai espirrar sem parar, ou ele vai ter falta de ar, ou ele vai ter aquela dor abdominal intensa.
Então, existem uma gama enorme de medicamentos quando os alergenos inalatórios, né, e mesmo de contato são muito intensos, às vezes a gente vira o louco da limpeza, a gente vai para a farmácia e fala assim, não, não é possível que só existe isso, que não existe nada que faça um milagre que eu vou tomar e nunca mais a minha alergia vai aparecer, e assim se torna a vida de um paciente com quadros alérgicos. E os tratamentos? Então, os tratamentos convencionais, quais são eles? Nós vimos lá que a histamina é um mediador químico que vai causar com muita frequência, assim, muito presente nos quadros alérgicos. Então, os antihistamínicos, existem várias classes deles, são a nossa escolha, em muitos casos, para melhorar a nossa alergia, seja ela respiratória, seja ela na pele. Nós temos as outras substâncias, lembrem que eu mostrei lá para vocês que foram liberadas, os leucotrienos, então existem antagonistas de leucotrienos. Falei para vocês que o processo inflamatório é gravíssimo, muitas vezes, e os corticosteroides, os corticoides, eles vão ter esse potencial anti-inflamatório. E ainda os medicamentos que estabilizam a membrana dos mastócitos. Lembra também que eu falei para vocês que tem as células que elas vão liberar os mediadores químicos? Então, se ela tiver uma membrana mais estável, provavelmente ela não libere esses mediadores químicos. Mas, será que existem... nós temos os medicamentos alopáticos, e aqui o nosso assunto específico, fitoterápicos. Então, nós vemos essas plantas lindas, aqui são só algumas, o ipê roxo, né, que é o androanthus, vemos aqui os sambucos, a cúrcuma, a flor da cúrcuma aqui, que eu coloquei só para deixar o slide mais bonito, a equinácea, a eclipta alba, a aquileia, a bardana, que é a Arctium lapa. Aí nós olhamos, vamos procurar na literatura e lá nós observamos que existe o quê? Existem inúmeras referências dizendo que aquela planta, aquele fitoterápico tem um potencial antialérgico, mas aí eu falo assim, nossa, qual eu vou usar? Aqui, né, nós não vamos nos ater a todos os fitoterápicos. Então, eu escolhi para ilustrar o potencial anti-inflamatório e antialérgico um fitoterápico que é muito especial. Eis que escolhemos aqui a cúrcuma longa. Ela é da família Zingiberaceae e aqui está aparecendo o ciclo da cúrcuma longa. Ela é uma planta originária lá da Índia, da Ásia, que no Brasil foi introduzida na época da colonização. Os índios os indígenas utilizavam muito essas plantas a cúrcuma para pintar o próprio corpo, ela é utilizada como corante, é utilizada como alimento, e para demarcar áreas, né, quando o país era colonizado, eles iam plantando mudas de cúrcuma, era um jeito de demarcar a área colonizada. Isso aqui são curiosidades a respeito do nosso fitoterápico. Então, a cúrcuma longa, nós vamos ver que ela tem essas folhas alongadas, ela pode chegar até 1,5 metro de altura, e ela tem essa flor branca aqui, amarelada, linda, linda, é muito linda mesmo. Aí a gente olha essa foto aqui e fala, nossa, mas a cúrcuma está morrendo aqui. Não, nesse momento, no ciclo da planta, as folhas em algum momento vão secar, e os princípios ativos, né, que estão presentes na planta toda, eles vão então se concentrar nos rizomas, né, da planta, que é essa parte aqui. E essa será a época, então, da gente colher a cúrcuma longa
e processar a planta para que o medicamento seja feito, porque é quando existe uma porcentagem maior de princípios ativos disponíveis. Quando as folhas secam, ela vai armazenar os seus princípios ativos no rizoma. Então, nessa época, a gente vai colher a planta, aqui ela já está lavada, né? E tem os processos todos de secagem, de preparação do medicamento, e ela vai se transformar nesse pó alaranjado, brilhante, né? Muito bonito. É bem aromático, né? E o sabor dela é um tanto quanto picante. Então, aqui é como ela é utilizada como condimento, né, na alimentação. Então, esse é o pó da planta, a droga vegetal, que a gente chama, na forma de pó. Aqui nós não estamos falando de um componente químico específico, nós estamos falando da planta toda, processada para se transformar nesse pó, que será uma das formas do medicamento. Então, aqui eu já falei para vocês, né, como ela chegou ao nosso país, e a parte utilizada, como eu disse, é o rizoma, aquela parte que vai ser processada. Aqui, popularmente, nós conhecemos a cúrcuma longa como açafrão, açafroa, e muitas vezes a gente vai procurar artigos científicos e não vai achar lá cúrcuma ou açafrão da terra, a gente vai achar essa palavrinha aqui, turmeric, eu não sou muito boa nessa questão de falar palavrinhas importadas, mas ela é muito comum, muito comum. Às vezes mais frequente a gente achar essa palavra do que propriamente cúrcuma. E voltando aqui para a parte científica, nós vamos, então, entender que os nossos fitoterápicos, lembrar, né, que os nossos fitoterápicos possuem um grupo de substâncias, os seus constituintes químicos, que vão caracterizar esse fitoterápico e fornecer a ele as suas propriedades farmacológicas. Esse grupo de constituintes químicos é chamado de fitocomplexo. Então, quando nós processamos o rizoma todo e produzimos a droga vegetal do rizoma, nós temos um fitoterápico com o fitocomplexo presente, não é um constituinte químico específico isolado. Então, nós temos vários constituintes químicos, os curcuminoides, né? Nós temos a curcumina, que é muito famosa hoje em dia, ela é isolada, né? E tem muitas pesquisas, tanto com a cúrcuma longa, assim como com a curcumina isolada. Nós temos óleos essenciais, lactonas sesquiterpênicas, temos minerais, vitaminas, a cúrcuma ela é muito rica em princípios ativos. Aqui, então, né, a curcumina, que é um marcador, vamos dizer assim, da cúrcuma longa, logo em 1910 já foi isolada. Essa é a fórmula, né, ela tem os anéis fenólicos aqui. E o que nós vamos observar na curcumina? Que ela é hidrofóbica, ela tem uma baixa biodisponibilidade. E isso é um desafio, porque às vezes a gente vai precisar ingerir grandes quantidades, se a gente for ingerir a curcumina isolada, né? Para que a gente tenha um efeito mínimo. Então, a ciência hoje tem tentado de várias formas potencializar, melhorar a absorção da curcumina. Por isso é muito importante a nossa experiência aqui na farmácia da natureza, no nosso dia a dia, é a tendência da gente usar mesmo a droga vegetal. E esse item aqui, né, que em alguns trabalhos nós vemos que mesmo que eles tenham oferecido uma grande quantidade, até 8 gramas por dia, a curcumina mostrou-se com baixa toxicidade. Isso é muito importante num fitoterápico.
E a curcumina isoladamente tem efeitos como anti-inflamatória, antimicrobiana, antioxidante, antineoplásica, que hoje em dia nós sabemos, né, como ela tem um potencial antiviral, estão iniciando trabalhos, né, inclusive somando seu potencial antiviral e anti-inflamatório até nos casos aí do SARS-CoV-2, mas isso é uma coisa recente, pesquisas iniciais. Então, nós vamos pegar qual que é uma característica importantíssima, né? Que isso, assim como a cúrcuma, é muito importante, muito pesquisada, muito utilizada e muito eficaz, nós ouvimos por toda parte a palavra inflamação. É muito difícil hoje em dia a gente ter uma doença que a gente não tenha um processo inflamatório associado. E quando nós vamos pesquisar o efeito anti-inflamatório da curcumina, nós vemos o quê? Através dos trabalhos que ela inibe a síntese da prostaglandina, ela estabiliza a membrana lisossomal, ela inibe a atividade dos leucotrienos e do tromboxano, ela aumenta a produção de alguns hormônios. Olha que interessante, né? Lembra quando a gente falou de alguns efeitos, de alguns fatos que acontecem no nosso organismo quando a alergia está se instalando? Então, olha como a curcumina age como anti-inflamatório. Então, aqui nós vamos já entrar não só falando da curcumina, na cúrcuma longa como um todo. Então, a atividade farmacológica da cúrcuma longa, da planta, né, do rizoma todo, é anti-inflamatório. Ela vai atuar lá naquela cascata da inflamação, por duas vias. Ela não atua numa via só, atua em duas vias. Então, ela se torna muito importante por esse motivo e muito útil. Além do seu efeito anti-inflamatório, ela ainda apresenta-se como antialérgica, antioxidante, ela é cicatrizante, ela tem ainda, é uma planta que ela é hepatoprotetora e gastroprotetora, e como nós já dissemos, ela tem efeito antimicrobiano, antifúngico e ela é antitrombótica. Riquíssima, né? Então, quando nós pegamos, eu trouxe aqui 2 artigos, que eu não vou ficar falando todos os detalhes deles, tanto que eu deixei aqui na apresentação, caso vocês queiram ler. Esse aqui, né, foi uma revisão da evidência clínica do uso da cúrcuma longa, que foi lá em 2016, e depois, em 2020, eu vou avançar e logo volto, teve essa outra revisão que os autores fizeram, e muitos trabalhos foram citados tanto em um artigo quanto em outro artigo, mostrando as propriedades da cúrcuma longa. E o que foi visto, né? Eles pesquisaram 234 artigos, e a cúrcuma foi administrada de várias formas em artigos diferentes. Então, eles foram ver o quê? Que a cúrcuma longa, ela diminui, né, a concentração da substância P, que é aquele peptídeo que vai desencadear o prurido. Então, a cúrcuma, ela tem o potencial de diminuir a concentração dessa substância. Além disso, ela aumenta as enzimas antioxidantes, porque nós sabemos que todo o processo inflamatório e todas aquelas substâncias, vamos dizer assim, que vão sendo acumuladas no organismo com um potencial oxidante, né, elas acabam, inicialmente, é uma coisa benéfica, que participa da defesa do organismo. Conforme o processo se perpetua, essa oxidação exagerada, essas substâncias que ficam ali concentradas, elas vão piorando esse quadro alérgico, degradando as células, piorando a qualidade de vida, o envelhecimento das células. E a cúrcuma tem essa grande característica antioxidante. E clinicamente, os autores viram, então, que havia estudos onde o prurido diminuía.
como eu já disse para vocês, foi visto em artigos e confirmado que ela tem um efeito anti-inflamatório nas duas vias da cascata inflamatória. Ela vai inibir a liberação, a ação daquelas citocinas inflamatórias que são liberadas lá, como eu mostrei no início da nossa apresentação. E as vias onde ela atua são predominantemente inibindo o TNF-alfa, que é essa substância aqui que estimula as citocinas que vão causar a inflamação. E inibe esse fator NF-κB, além de várias interleucinas, porque nós sabemos hoje em dia que as interleucinas, elas têm papéis específicos em doenças específicas, no processo inflamatório, tanto que existem muitos medicamentos que são direcionados especificamente a cada uma delas. Esse é um desenvolvimento, uma pesquisa, né, bem atual. Esse é o outro artigo que eu mostrei para vocês aqui, que se vocês quiserem ler, que os autores vão falar sobre todos esses trabalhos. Então, eles vão falar desses trabalhos, do quê? Do efeito que seria antialérgico, anti-inflamatório da cúrcuma, por exemplo, em várias doenças, dermatite atópica, não só alérgicas, né? Eles estão investigando dermatite atópica, psoríase, vitiligo, líquen. E o que eles veem? Que é significativo, né? Que a cúrcuma tem um efeito anti-inflamatório e antialérgico. Tendo em vista, então, que o uso tradicional dela há muito tempo já vem sendo para muitas doenças inflamatórias, alérgicas, e que as pesquisas científicas corroboram, né, confirmam esses efeitos, então, na prática clínica, nós vemos que a cúrcuma longa é muito utilizada nas dermatites alérgicas, na urticária, ela também é utilizada em doenças como a psoríase, doenças bolhosas como o pênfigo, que são doenças aí com uma característica de autoimunidade. Ela também tem um potencial cicatrizante no seu uso tópico, em úlceras, feridas, escaras, né? E aqui ela pode ser utilizada isoladamente, ou ainda associada no uso tópico para potencializar o seu efeito. E ela, como atua lá na degranulação dos mastócitos, né, aquela célula que libera substâncias que vão causar inflamação e alergia, então ela atua em alergias agudas e crônicas. Tendo isso, né, toda essa explanação, eu vou pensar, mas como que a cúrcuma é utilizada? Eu vou lá e pego aquele pozinho que eu vi e vou utilizar de que jeito? Então, a droga vegetal, ela pode se apresentar na forma de tintura do rizoma da planta, ela pode se apresentar na forma de extrato fluido, que tem uma quantidade de álcool muito menor, pode se apresentar na forma de droga vegetal, que então lá é o rizoma todo, né, processado da planta. Existem ainda alguns extratos purificados, onde a gente vai ter uma concentração maior da curcumina, né? E para o uso tópico, nós sempre utilizamos extrato glicólico. Nós sabemos, né, que muitas pessoas acabam, às vezes, prescrevendo lá curcuminoides, e que aí a absorção deles não é tão boa como a droga vegetal. Então, eles têm que ser associados, muitas vezes, com a pimenta, né, para que aumente a absorção. Outras formas têm sido pesquisadas, então, aqui nós não vamos ficar falando de doses, de tempo de tratamento, porque cada paciente é um indivíduo isolado e precisa ser avaliado pelo profissional de saúde habilitado, né? E que ele receba a sua prescrição
específica para a doença dele, para o caso dele. Mas aqui a gente está dizendo que a gente pode escolher alguma dessas formas. Nós temos que tomar cuidado, né? Em pacientes que têm obstrução de vias biliares, pacientes grávidas e amamentando, a gente sempre tem que tomar cuidado. A gente vai também ficar atento quando o paciente estiver tomando muito anti-inflamatório, anticoagulante, já tiver risco de sangramento, quando ele estiver usando imunossupressores. E para finalizar, né, eu vou citar aqui um caso clínico que é simples e bem interessante, né, porque nós falamos do que a gente conhece na teoria, o que tem nos trabalhos, como ele é visto pela população, mas e na prática clínica? Então, eu trouxe esse caso aqui para vocês. Esse paciente de 50 anos veio ao consultório queixando-se que tinha uma rinite alérgica crônica. Ele dizia o quê? Que ele espirrava muito, tinha coriza, que o nariz ficava obstruído e tinha prurito. E que ele usava descongestionantes nasais com muita frequência. E ele também apresentava um eczema crônico nos dedos das mãos. Ora, a ponta dos dedos ficava inflamada, até descamando, partida, sangrando, e às vezes ficava só rachada a ponta do dedo, dependendo da fase que ele estava. E esse quadro nas mãos se recidivava com muita frequência. Qualquer ambiente com poeira, quando ele manipulava qualquer produto de limpeza, quando o tempo esfriava, quando piorava o emocional, o quadro alérgico dele piorava e ele fazia o quê? Usava corticoide tópico. Nós somos contra medicamentos alopáticos convencionais, contra o corticoide. Não, nós não somos contra. Às vezes eles são necessários. Mas o que nós vamos ver é que os fitoterápicos podem nos auxiliar para que a gente precise usar menos alguns medicamentos que às vezes nos trazem efeitos colaterais mais graves, quando usados num período muito longo. Então, ele disse com essa história que ele contou que a qualidade de vida dele piorou muito. Ele piorou da qualidade do sono, porque ele acordava no meio da madrugada ou coçando a mão, ou com o nariz entupido. Ele ficava incomodado, tinha vergonha de mostrar as mãos, se sentia, assim, irritado com essa situação. Então, veja, né, que uma coisa que às vezes não é grave, fala assim, uma rinite alérgica, uma descamação, isso é grave? Não é grave. Mas o que vai gerando ao longo da vida pode se tornar grave. Então, nós fizemos o diagnóstico de rinite alérgica e de uma dermatite de contato, sobre um provável quadro atópico. Esse paciente provavelmente tem o quadro de atopia, que é a predisposição a desenvolver quadros alérgicos muito reativos. E o tratamento aqui, no caso desse paciente específico, foi feito com cápsulas de 400 miligramas de cúrcuma longa, droga vegetal, o pó do rizoma, durante 3 meses. A partir do quarto mês, ele passou a tomar uma cápsula todos os dias de manhã. Isso foi mantido por 6 meses. Quando esse tempo passou, ele fez 1 mês de pausa e reiniciou por mais 6 meses. Então, essa é uma vantagem da cúrcuma longa, porque é uma planta que, bem administrada, um fitoterápico, nos permite um uso prolongado e seguro. Isso tem que ser avaliado individualmente. Então, nessa evolução, né, que foi mais ou menos de 1 ano e 4 meses, 1 ano e meio, nós fomos fazendo o quê? Retirada progressiva do descongestionante nasal, que tinha o vasoconstritor. Atualmente, ele usa somente soro fisiológico. Retirada progressiva do corticoide tópico. E ele usa um medicamento que tem calêndula officinalis e melissa officinalis. Ele usa esse medicamento cicatrizante nas mãos quando vem algumas lesões, além da cúrcuma longa por via oral. Ele passou a dormir bem,
não acorda mais à noite com obstrução nasal, a dermatite piora esporadicamente, mas ele consegue controlar com esse medicamento. Então, ele refere que teve melhora de mais ou menos 80% do quadro cutâneo. E ele está muito feliz com essa condição. Vejam aqui, que é uma coisa interessante, retirada progressiva do descongestionante nasal. Eu sou dermatologista no meu consultório. Eu fui lá e falei para ele, olha, você não usa mais, usa aqui o remédio que eu estou receitando. Não fiz isso. Ele acompanha em conjunto com o otorrinolaringologista, que foi avaliando e ajudando. Nós fomos trabalhando em conjunto. E isso é muito importante. Quando nós vamos prescrever o fitoterápico, qualquer que seja, se não é a nossa área de atuação, e só nós não temos experiência clínica, nós não vamos tirar os medicamentos alopáticos, suspender tratamentos do nosso paciente. Nós vamos conversar com os colegas, os profissionais, e atuar em conjunto. E isso vai ser um bem para o paciente, porque aí o tratamento vai evoluindo com todos os profissionais atuando ao mesmo tempo. Além disso, ser ético é o certo para o nosso paciente. A gente não pode suspender o medicamento de nenhum outro colega. Então, nós concluímos que a cúrcuma longa é extremamente segura, pode ser utilizada por longo período de tempo, desde que o paciente seja acompanhado por um profissional de saúde habilitado, que a prescrição é presente em muitos processos alérgicos e que a gente vê muito frequente ela ser usada em pacientes que têm alergias que acometem a pele e o sistema respiratório. Eu agradeço muito a presença de vocês, era isso que eu tinha para contar sobre as alergias, como eu enxergo as alergias e esse caso clínico, e isso. E agora, se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. Elma, obrigado, parabéns pela aula excelente. À medida que você ia falando, já foram aparecendo várias perguntas aqui. Eu selecionei algumas e fui agrupando conforme o assunto. Então, eu vou fazer algumas para você. Muitas pessoas perguntaram com relação ao uso da cúrcuma também na psoríase. A Thaís, a Ana Cláudia, a Elaine e outras, né? Querem saber, você comentou ali que tem uma indicação, né? Talvez você pudesse falar um pouquinho da sua experiência. E uma pessoa perguntou duas pessoas, na verdade, se mesmo que ela seja útil na psoríase, se a pessoa estiver usando o imunobiológico para artrite psoriática, por exemplo, se isso seria um impeditivo de usar a cúrcuma. Você tem alguma experiência? Olha, a cúrcuma longa, ela pode ser muito benéfica nos casos de psoríase, tanto pelo seu efeito anti-inflamatório, quanto pelo seu efeito antioxidante. E um efeito não é imediato, mas o que a gente observa é que vai havendo uma melhora da qualidade de vida do paciente, uma diminuição da intensidade das lesões, e às vezes a gente consegue minimizar o uso de outros medicamentos. Existem até alguns comparativos, e naqueles 2 trabalhos que eu mostrei, do efeito dela, né, e de outros medicamentos de uso tópico na psoríase, comparando e mostrando que a eficácia é semelhante, no uso tópico, inclusive. Só que o uso tópico da cúrcuma longa é complicado por causa da cor dela, do cheiro dela, que fica impregnado, e as pessoas, então, dependendo de onde está a lesão, não conseguem utilizar. Esse é um foco de pesquisa atual, tentar minimizar essa aparência, né, para que o uso tópico seja intensificado. Então, a gente acaba utilizando mesmo por via oral. Com relação aos imunobiológicos, é possível usar concomitante, mas se o dermatologista for aquele que já está habilitado a prescrever os
biológicos, ele mesmo vai pedir os exames de controle e vai ver qual dose que daria para utilizar em conjunto. Se for, por exemplo, o reumatologista, se o paciente tiver uma artrite psoriásica, além das manifestações da psoríase na pele, então é bom entrar em contato, né, com o reumatologista, o imunologista, discutir o caso e decidir qual a melhor combinação. Mas é possível. A gente só tem que tomar cuidado com os medicamentos que têm um efeito imunossupressor muito intenso. Aí já é mais complicado. Maravilha, Thelma, obrigado. Tem perguntas interessantíssimas aqui. Perguntaram sobre contraindicação, e você já comentou isso na sua aula, né? O uso com anticoagulantes. A Júlia pergunta assim: se o paciente diabético e hipertenso, que já usa outros medicamentos para isso, usar a cúrcuma poderia ter uma interação boa ou ruim? Olha, a cúrcuma pode ser utilizada concomitantemente. A gente vê que já tem alguns trabalhos, que tem, na verdade, muitos trabalhos, né, na parte da diabetes, na parte das doenças do sistema cardiovascular, que o uso dela é benéfico, porque ela tem um efeito que pode melhorar, primeiro, né? O efeito antioxidante dela é muito bom. Depois, ela tem efeito que auxiliaria a diminuir o colesterol. A gente vê trabalhos dizendo que talvez ela ajudasse a controlar e até diminuir a dose de alguns medicamentos na diabetes. Mas são casos específicos, né? Geralmente, por exemplo, a doutora Débora Salles, que é endocrinologista, receita muito para os pacientes dela em conjunto, mas ela está habilitada para isso. E o doutor Fábio, também, que tem essa especialidade na cardiologia, receita bastante e o resultado é muito bom mesmo. Joia. Tem uma pergunta aqui da Fabielle, perguntou se dá para usar em criança, e uma outra pessoa perguntou, inclusive, se é útil na asma, por exemplo. Olha, na asma ela é muito útil, tem até trabalho publicado que vale a pena ler, mostrando a eficácia dela, e ela pode ser utilizada em criança. Nós temos experiência de usar a tintura da cúrcuma em crianças. Eu tenho pacientes por volta de 10 anos, 12 anos. Na verdade, eu tenho pacientes desde os 7 anos de idade que têm dermatite atópica e alergia respiratória, rinite alérgica, quadro de asma, que usam a cúrcuma, ciclos de 3 meses, com pausa de 1 mês, 3 meses de novo, e que o quadro melhorou muito. Então, é uma planta segura. Geralmente, esses pacientes, essas crianças, seguem com pediatras que também aceitam tratamentos fitoterápicos, homeopáticos e que têm essa experiência, porque aí a gente consegue sempre conversar, seguir em conjunto e o paciente se beneficia muito. Vale muito a pena. Em gestantes, né, que estavam ouvindo essa questão da contraindicação, a gente não vai receitar a cúrcuma na forma de medicamento para a gestante tomar, muitas vezes. Se for o caso, a gente também vai ter que conversar com o ginecologista, mas a gestante pode incluir, se ela é uma pessoa mais alérgica, que tem manifestações, se ela tem um bebezinho que já tem algumas manifestações assim na pele, ela pode incluir a cúrcuma como alimento na dieta, e isso pode beneficiar muito, né? Também vai ser adequadamente orientada, mas é um jeito bem interessante e bom de se utilizar. Muito bom. Agora, 3 perguntas aí bem mais na sua área, né? Se a cúrcuma é útil, eu vou falar 3 situações, ó. Picada de inseto, herpes zoster e
A rosácea, se você usa ou conhece, tem experiência. Em alergia à picada de inseto, ela é útil nesses pacientes que eu mostrei ali, o caso de alergia à picada de inseto, que a criança vai ficando com marcas nas pernas, que ela leva uma picada, inflama 10 lugares e que ela se coça até quase arrancar um pedaço. Nesse caso, que é o uso mais prolongado, a cúrcuma é muito útil. Existem outros fitoterápicos, como a Eclipta alba, que vão ter um efeito mais imediato, vamos dizer assim, que a gente utiliza assim, logo que houve a picada de inseto, que é aquele efeito antialérgico imediato, porque a cúrcuma tem o efeito antialérgico, mas ela é muito importante no seu quadro anti-inflamatório. Esse foi da picada de inseto. Em rosácea, eu não tenho experiência do uso de cúrcuma em paciente com rosácea, mas eu não vejo um impeditivo, porque a gente sabe que a rosácea, ela é um processo inflamatório crônico, né, que se manifesta na pele. Então, poderia ser utilizada, mas aí tem plantas como a bardana, que é a Arctium lapa, que também o paciente se beneficiaria. E aí a outra condição é o herpes zoster. Herpes zoster. Então, para o herpes zoster, eu já vejo outras plantas na fase aguda, como a equinácea purpúrea, como cocos nucífera, que vão ter uma atuação melhor. A Melissa officinalis, porque até, além dela ter um efeito, vamos dizer assim, calmante, que diminui um pouco a ansiedade, ela tem um efeito antiviral. Então, esses medicamentos auxiliam muito por via oral. Já no uso tópico, nós temos a Casearia silvestris, mesmo a Melissa officinalis, que tem uma ação melhor. E no quadro aí neural, eu vejo a Oncaria guianensis ou Oncaria tomentosa, porque além do efeito anti-inflamatório, ela tem esse efeito regenerador na questão neural e tem ainda um efeito antiviral. Então, se a cúrcuma poderia ser usada, mas a gente tem outros fitoterápicos muito mais eficazes para o herpes zoster. Muito bom, Thelma. Eu vou fazer o seguinte, tem um monte de perguntas aqui ligadas à absorção da curcumina, tintura, extrato seco. Eu vou fazer um negócio com eles agora que é para a gente exemplificar. Nós não podemos trabalhar separado dos outros profissionais, gente. Quando a gente trabalha em conjunto com o farmacêutico, com o nutricionista, com o fisioterapeuta, o resultado é muito melhor. Então, para contar essa história da curcumina, eu vou convocar dos bastidores aqui o Vitor. Vitor, aparece aí para nós. Está sendo invocado. Vitor é um dos nossos farmacêuticos, vocês conheceram ele ontem apresentando, e a gente teve uma discussão excelente há pouco tempo sobre todas essas questões aí da curcumina, extrato padronizado, concentrado. Eu vou pedir para o Vitor comentar. O que se perguntou aqui, Vitor, só para resumir o que eu juntei, assim, ó. Primeiro, se é a questão da curcumina ser melhor absorvida quando está com piperina, ou na forma de droga vegetal, ou na forma de extrato seco padronizado, ou na forma de tintura. Muitas pessoas perguntaram sobre se o efeito é igual, se ela for fresca, raspada na comida, se for cozida, se não for cozida, e também a cúrcuma comprada no supermercado. Então, assim, agora você vai... a gente está fazendo isso porque eu poderia falar um pouquinho, a Thelma, mas não seria tão completo quanto o farmacêutico falar isso para nós. Então, por favor, Vitor, comenta um pouco para a gente aí. Obrigado. Esse é um assunto quente, né? Porque a cúrcuma é um produto que tem um grande interesse, né, de consumo, um interesse da indústria. É uma planta muito tradicional, muito utilizada. Então, de alguma maneira, houve uma corrida assim, por produtos eventualmente fossem mais potentes, inclusive. E uma corrida que está bem estabelecida e que a gente observa nas farmácias é a presença do extrato seco de curcumina. Então, assim, eles foram
purificando tanto a cúrcuma, a planta, que chegou quase a um fitofármaco no final. Então, há cápsulas possíveis de quase exclusivamente curcumina, né? 96% de concentração de curcumina. E aí começou-se a estudar se isso teria a mesma biodisponibilidade, se teria o mesmo efeito que a gente tinha antes com a cúrcuma tradicional seca que a gente encapsulava. E começou-se a observar que a biodisponibilidade da curcumina é muito baixa. Então, embora haja esse efeito de ir purificando para se ter uma concentração alta daquilo que a gente tinha como marcador analítico e ativo dessa planta, isso não repercutiu, quando a gente olha os estudos de biodisponibilidade, em maior absorção. Então, aí começou uma segunda corrida, que era tentar aumentar a absorção. E aí o clássico de aumentar a absorção da curcumina é a piperina, né, ou a própria pimenta preta misturada junto para tentar aumentar essa absorção. Mas vale informar que, mesmo com piperina, a gente não chega na mesma absorção que a droga vegetal seca. Então, a possibilidade de ter a droga vegetal de boa qualidade, seca, inteirinha, né, com fitocomplexo ali todo presente, sem grandes purificações, só material seco, encapsulado, a biodisponibilidade ela é muito maior. Inclusive a planta fresca. Então, quem tem a possibilidade de planta fresca também dá para utilizar. Aí, lógico que vai ter que ter uma observação com relação à dose, porque se a gente está falando de uso terapêutico, a gente precisa fazer essa correlação de dose. Então, o fresco dá, e a droga vegetal sempre tiver a opção de boa qualidade. E aí, como avaliar uma boa qualidade, né? Procurem pelas farmácias. Então, o material que é vendido em farmácia possui critérios que são bem mais restritivos do que aquele que está no mercado, que é vendido como alimento, né? Então, procurem uma farmácia. A nossa maior audiência aqui é de profissionais de saúde, são profissionais que eventualmente estão atendendo pacientes, prescrevendo. Falem com o farmacêutico, peçam pelo laudo, inclusive, dessa droga vegetal, né, para acompanhar a qualidade deste material, e isso vai estabelecer uma relação de confiança com as farmácias, o farmacêutico, que é o profissional habilitado a produzir o medicamento, né? Então, essas trocas podem ser muito úteis, né? Vitor, vou colocar para vocês mesmo, né, gente? O título de um artigo bem interessante para que vocês possam ler depois, tá bem? Que fala isso, curcumina ou a cúrcuma fresca, né? Ou seja, um produto ali hiper purificado, ou a planta, né? Saído lá do ambiente onde ela está sendo produzida, né? Vou deixar para vocês aqui, para vocês procurarem depois. Obrigado, Vitor. Ele dá um show mesmo, né? Gente, a natureza já deixou pronta na raiz tudo que precisa para absorver, a gente não tem que inventar muita coisa, né? Ó, selecionei mais uma pergunta aqui para a Thelma responder. Thelma, muitas pessoas ainda ficaram com dúvidas nessa questão de uso prolongado da cúrcuma. Quanto tempo seria o máximo e a necessidade de pausa? Por que pausa? Porque algumas pessoas usam todos os dias na alimentação, se isso seria ruim ou não. Eu poderia comentar assim, por que a gente tem que dar uma pausa de vez em quando? Bom, isso também vai muito da experiência e de cada fitoterápico, né? Então, no caso, assim, na minha experiência na dermatologia, eu uso tranquilamente entre 3 a 6 meses e faço uma pausa, no caso da cúrcuma longa, de 1 mês, geralmente, e reinicio. O que a gente vê para alguns fitoterápicos, para algumas substâncias, é que como se os receptores no organismo se acomodassem e que ela, vamos dizer assim, não tivesse o efeito que a gente gostaria que ela tivesse. Mas a cúrcuma não entra nesse grupo de substâncias. A cúrcuma, ela pode ser, eu vejo muitos profissionais de saúde de outras áreas usarem assim ininterruptamente, até por 1 ano seguido. A gente vê muito o pessoal da reumatologia, o pessoal da ortopedia, hoje em dia, receitando, e ela é bem segura. Então, eu estou dizendo, na minha experiência no consultório, o que eu vejo é isso. Eu utilizo uns 3 meses,
Às vezes eu faço um rodízio de plantas, porque o paciente ele sai de uma fase da doença, entra em outra fase da doença, que o fitoterápico que eu vou escolher vai ser melhor para aquele momento. Chega uma hora que o paciente que está sendo tratado com fitoterapia, ele mesmo, né, como a gente sabe que as doenças são crônicas, que elas oscilam de fase, oscilam de acordo com o clima, então o próprio paciente ele vai entendendo como o corpo dele reage e a gente vai trocando de acordo com a evolução da doença. Na dermatologia, esse é um dos motivos pelo qual eu troco o medicamento. Mas o que eu quero dizer é que a cúrcuma é segura. Agora, na alimentação, colocar a cúrcuma todos os dias, a gente pode usar a vida inteira. Tanto que muitos países têm incidência muito menor de algumas doenças, porque as pessoas têm o hábito. A cúrcuma está presente todos os dias na alimentação desses povos. Porque a gente não vai consumir uma quantidade na comida que a gente tomaria como um medicamento, porque é impossível, às vezes, pegar a quantidade e colocar na comida e comer aquilo todos os dias. Então, é super tranquilo, se a pessoa gostar do sabor, se identificar, ela pode usar a vida toda. A gente tem sempre que fazer as ressalvas para os pacientes, os medicamentos que eles usam, as interações medicamentosas e a sensibilidade de cada pessoa, né? Que a gente fala aqui de um modo geral, mas as avaliações são individuais, viu, gente? Muito bom, Thelma, obrigado, viu, pelas perguntas. Não desliguem ainda que eu tenho agora duas coisas super legais para falar para vocês. Primeiro, eu queria contar para vocês que, não sei se vocês sabem, existe um serviço que é mantido pelo nosso grupo chamado Portal Fitoterapia Brasil. O Portal Fitoterapia Brasil, eu vou pedir a liberdade para mostrar para vocês o que é. Olha aqui, ó. Vocês devem estar vendo. Me fala aí se vocês estão vendo já, Thelma. Sim. Sim, Portal Fábio. Fitoterapia Brasil. O Vitor vai postar o endereço para vocês aqui no bate-papo. É totalmente gratuito, livre acesso. Vocês vão ter um conteúdo absurdo aqui sobre plantas medicinais e fitoterápicos. Tem um menu gigante aqui, ó, sobre legislação, controle de qualidade, farmácias vivas, doenças e plantas, aspectos de botânica, da conservação e da biodiversidade. Se você clicar aqui no menu plantas medicinais, olha aqui, ó, por ordem alfabética, zilhões de monografias. Vou abrir só uma aqui, ó, Aquiroclina saturaioides, Marcella, né? Tem aqui as informações gerais, imagens da planta. E se a gente descer aqui, ó, tá vendo que as abas têm informação de etnofarmacologia, ensaios pré-clínicos, ensaios clínicos, quais são as fórmulas oficiais que existem no Brasil, fórmulas descritas em farmácias vivas, substâncias químicas, informações agronômicas e as monografias. Aproveitem, é um material riquíssimo. A Milene, que é a curadora desse portal, é uma farmacêutica do nosso grupo também, e ela teve um trabalho assim hercúleo e ainda tem, porque tem que manter isso aqui atualizado, e tudo isso está disponibilizado gratuitamente para o povo brasileiro, e esse projeto tem como parceria a Farmácia da Natureza, a Prefeitura de Jardinópolis, a UNAERP, o Ministério da Saúde e o SUS, e a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Então eu queria mostrar para vocês esse portal, porque usem, gente, está aí disponível para você ter informação de qualidade, tá bom? E a outra coisa que eu ia contar para vocês, peraí que agora eu vou, é uma promoção, vamos dizer assim. Vocês sabem que a gente está fazendo esse curso de imersão para compartilhar informação, mas também porque a gente tem cursos de pós-graduação, né, de aperfeiçoamento para médicos e de especialização para profissionais de saúde. E vocês sabem que as matrículas para as turmas desse ano estão abertas e a gente resolveu dar um presente aí para vocês, que é o seguinte: aqueles que são profissionais de saúde aqui e que têm interesse em fazer esses cursos de especialização conosco, se fizerem até o dia 31 de janeiro,
vão receber gratuitamente 3 livros na sua casa. Estou colocando aqui a imagem, o Manual Prático de Multiplicação e Colheita de Plantas Medicinais, que é um livro sobre a produção das plantas medicinais, que é do nosso grupo. O Formulário de Fitoterápicos da Farmácia da Natureza, a última edição, que é de 2020, e o Formulário de Preparação Extemporânea, ou seja, só de chás medicinais, que é ricamente ilustrado, né? Então, aqueles que se inscreverem até o dia 31 de janeiro vão receber gratuitamente os 3 livros na sua casa, tá bom? Então, uma brincadeira que a gente está fazendo aí, tipo uma promoção, mas é para estimular vocês e dizer que a gente quer muito que vocês venham estudar com a gente. Para quem estiver interessado em mais informações, é totalmente EAD. Eu vou pedir para o Vitor postar aqui no chat o endereço do nosso site. Vocês podem entrar lá e ver se vocês se enquadrariam aí nas condições para fazer, se teriam condições. Todos serão muito bem-vindos. Quem quiser comprar, pode escrever um e-mail para a farmácia. Vitor vai postar aqui também o e-mail, farmácia@terradismael.com.br. Vitor vai postar aqui, vocês podem escrever e solicitar, e vocês têm que arcar também com o custo do envio pelos correios, tá bom? Então, a gente tinha esses 2 presentes para dar para vocês. Quem tiver dúvidas no site, tem também como acessar um WhatsApp. Entra lá no WhatsApp que a gente responde as perguntas, as dúvidas de vocês rapidinho, tá bom? Amanhã nós vamos ter a nossa continuação, ao 4º dia da imersão, onde eu estarei apresentando para vocês a minha parte, que será síndromes gripais e influenza, se existem evidências para o uso da fitoterapia, tá bom? O endereço do Fitoterapia Brasil, Vitor, põe aí, mas é facinho, é fitoterapiabrasil.com.br, tá bom? Se vocês procurarem no Google, Fitoterapia Brasil, vai achar lá também. Entrem e aproveitem, tá bom? Acho que era isso, a gente já até passou do horário de novo hoje. Muito obrigado por vocês terem ficado até agora com a gente. Thelma, muito obrigado mais uma vez. Estão perguntando aí do WhatsApp. Obrigada, se vocês entrarem no nosso site, vocês vão ver a bolinha do WhatsApp lá no site, tá bom, gente? Um abraço, tchau. Até amanhã. Até amanhã.